Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la." Pois bem, gente, eu já falei para vocês aqui algumas vezes que quando o Evangelho faz a chamada de Pedro, ou seja, chama Pedro de Pedro, ele vai falar alguma bobagem, vai dar alguma bola fora. Quando ele é chamado de Simão, aí ele vai falar alguma coisa correta. E aqui é um momento interessante, porque vocês podem me perguntar: Arthur, veja só, aqui o Evangelho fala Pedro. Pedro respondeu: "Tu és o Messias." E isso está certo, não está, Arthur? Tá certo, Jesus é o Messias. Então por que será que aqui a chamada foi Pedro e não Simão? A própria continuação do Evangelho nos explica isso. Quando novamente a menção vem a Pedro, e veja, então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Pegou Deus pelo braço e começou a dar uma lição de moral. O que é isso? Você falando que vai morrer, perdeu o juízo. O que é isso, Jesus? Vamos entender então por que quando Pedro fala "Tu és o Messias", ele está errado? Vamos lá. Para ajudar um pouco a compreensão, eu vou ler um trecho da Fratelli Tutti para vocês. Isso está no parágrafo 282 do texto. E vou ler um trechinho também do 283. Prestem bastante atenção, porque isso é muito importante para nós cristãos. Para qualquer pessoa, na verdade, mas especialmente para nós cristãos. Como pessoas que creem, somos desafiados a retornar às nossas fontes para nos concentrarmos no essencial: a adoração a Deus e o amor ao próximo, para que alguns aspectos da nossa doutrina, fora do seu contexto, não acabam por alimentar formas de desprezo, ódio, xenofobia, negação do outro. A verdade é que a violência não encontra fundamento algum nas convicções religiosas fundamentais, mas nas suas deformações. O culto sincero e humilde a Deus leva não à discriminação, ao ódio e à violência, mas ao respeito pela sacralidade da vida, ao respeito pela dignidade e pela liberdade dos outros e a um solícito compromisso em prol do bem-estar de todos. Na realidade, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aqui está a chave do porquê Pedro errou. Quando Pedro falava "Tu és o Messias", ele está dizendo que Jesus era aquele esperado há tanto tempo, alardeado e chamado pelo Antigo Testamento, o Messias que viria para libertar o povo e tomar o poder. Seria um Messias que libertaria o povo aqui no mundo, que talvez fosse o próximo rei, talvez fosse o próximo Davi. Sempre se pensava muito em Davi como um exemplo, não é? Jesus não veio para isso. Jesus não é esse Messias. Não é o Messias que veio para passar por cima de tudo e tomar o poder no mundo. Muito pelo contrário, Jesus é o Messias, filho de Deus, esperado, mas que age da forma que Deus quer e não da forma que Pedro queria. E quando Jesus explica o que o Messias, enviado por Deus, filho de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, veio fazer, que o Evangelho nos diz que viria
devia sofrer muito, seria rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Pedro fala assim, mas isso aí não é Messias. O Messias vem para salvar a gente, então como que ele vai ser morto? Como que o Messias vai ser rejeitado politicamente, não vai tomar o poder, vai ser rejeitado pela religião? Messias, aquele que vem de Davi, rejeitado pela religião, deu um tilt na cabeça do Pedro ali, ele não entendeu mais nada. E aí puxou Jesus para um canto e começou a descer a lenha nele. O que você está falando, Jesus? Toma atento, você não vai morrer não, sofrer, o que é isso? Você vai virar rei. E aí Jesus faz uma duríssima crítica a Pedro. Fala, afasta-te de mim, Satanás. Você pensa como os homens. Você quer que eu tome o poder aqui, nesse mundo. Você não pensa como Deus. Deus, alguém já viu Deus sentado num trono aqui no mundo? Alguém já viu Deus comandando algum país, alguma nação aqui fisicamente? Não é isso que Deus espera. Deus, inclusive, fala para nós no final do texto, se alguém me quer seguir, ou seja, se alguém quer seguir a Deus, se alguém quer seguir a Jesus, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E como é difícil tomar a nossa cruz, não é? Como é difícil a gente viver as nossas dores como cristãos. Como é difícil a gente lutar as nossas batalhas, entendendo, compreendendo profundamente que Deus nos ama. Assumindo cruzes que muitas vezes o mundo, e aí quando eu digo o mundo, é a nossa sociedade mesmo, olha e fala, que coisa nada a ver, hein? Por que você submete a isso? Como assim amar o seu inimigo? Sabe, isso é coisa de louco, isso não cabe aqui. Como assim amor pelo próximo? Você tem que amar a si mesmo, cara. O que a sociedade nos diz é isso, e Jesus fala, renuncie a si mesmo. Não é uma coisa de se glorificar e tentar passar por cima de todo mundo. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E continua. Porque quem quiser salvar a sua vida, e aqui ele fala de vida mundana, quem quiser salvar a sua vida mundana, quem quiser ter poder aqui, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, ou seja, quem abrir mão de certas coisas aqui do mundo, quem resolver deixar de cair em certos pecados que o mundo vangloria, vai salvá-la. E aqui ele fala da vida eterna. Quem abre mão de certos luxos, de certas coisas que o mundo idolatra para seguir a Deus, se salva de verdade, se salva lá na frente. Então é por isso que Pedro errou. Porque Jesus é o Messias, mas não é o Messias humano, no sentido daquele Messias que os homens esperavam. Jesus é o Messias divino. Jesus é o Deus que se faz homem e vem para mostrar para a gente o que Deus espera de nós. E Deus não espera que nós sentemos num trono envolto de riquezas, nos entendendo como os donos do mundo. Jesus espera que a gente tome a nossa cruz. Então, gente, vamos tomar a nossa cruz e retomar aquilo que Jesus espera de nós. Amor a Deus, adoração a Deus e somente a Deus, e não a nós mesmos, e não a algum líder mundano. E amor ao próximo, fraternidade, amizade social, que é exatamente o que o Papa nos traz aqui nessa encíclica da qual a gente vai ter toda uma série de vídeos aqui que começará a ser divulgado muito em breve, onde eu explico capítulo por capítulo da Fratelli Tutti e falo para vocês, afinal, o que é a fraternidade e a amizade social. A dica que eu te dou é que isso aqui é exatamente o que Deus espera de nós. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, siga a Jesus. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem em mais uma reflexão sobre o Evangelho.